Ótimo! Estamos ao vivo agora no Facebook e também no Instagram. Eu vou me ajustando aqui para que nós possamos caminhar aqui nas duas plataformas. Gente, como nós estamos aqui hoje testando essa jornada aqui de duas plataformas distintas, então se der alguma falha técnica aqui, vocês tenham um pouco de paciência e vamos segurando a onda aqui. Só para você ter uma ideia, eu estou aqui olhando de frente aqui para as duas câmeras. Do meu lado direito aqui, e para você está aparecendo eu olhando para a esquerda, mas é isso mesmo. Então eu estou com o computador aqui e estou com o outro aqui para poder acompanhar os comentários. A gente vai se ajustando. O importante de todo esse esforço aqui é poder alcançar o maior número de pessoas dentro das possibilidades aí que a gente tem, tá bom? E que bom que nós temos essas possibilidades. Pessoal, quem está no Facebook, está me ouvindo legal, está conseguindo acompanhar, está tudo ok, imagem, som. Quem está aqui no Instagram, eu acredito que está tudo bem, porque o Instagram já é uma plataforma que a gente está mais habituado a utilizar aqui em tempo real. Ok? Joia. Pessoal, então, nós estamos nos ajustes aqui com o Facebook. Enquanto a gente vai aguardando, o Facebook ele tem um pequeno delay, né, em relação ao Instagram. Então, nós vamos caminhando aqui e vocês podem ir interagindo aqui. Tá bom? Ótimo! Aqui no Instagram o Guga disse que está ótimo. No Facebook o pessoal está dando bom dia aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu dou conta disso. Vamos seguindo. Pessoal, então hoje nós estamos no primeiro encontro. Nós vamos trabalhar aqui o Natanael no Facebook dizendo que áudio e imagem estão ótimos. Então tá joia. Se o áudio e imagem está ótimo nas duas plataformas, só basta o professor ficar ótimo agora, né? Tá tudo bem. Pessoal, hoje nós estamos iniciando a série Como Integrar Fé e Trabalho, ou Fé e Trabalho, de uma maneira mais resumida. Esse é o tema da nossa série que nós estamos iniciando, cujo a obra é do Tim Keller, né? Então vou mostrar mais uma vez para vocês aqui Como Integrar Fé e Trabalho. O autor, ou os autores, né? O Tim Keller e a Catherine Lear Alsdorf, que é uma executiva que é membro da Redeemer Church do Tim Keller lá na ilha de Manhattan, em New York. Só para fazer uma breve introdução e falar um pouco desse autor, assim como eu fiz na outra série, quando eu falei do Peter Scazzero na série Espiritualidade Emocionalmente Saudável, falar um pouquinho aqui do Tim Keller. O Tim Keller, ele é um pastor reformado, de linha reformada, como nós presbiterianos. Na verdade ele é presbiteriano, e é pastor de uma grande igreja na cidade de Nova York, mais especificamente em Manhattan. E ele tem, uma das características da igreja dele é ser uma igreja extremamente contemporânea em uma cidade cosmopolita, como é Nova York. O que é uma cidade cosmopolita? É uma cidade que é muito grande, que tem uma variedade cultural muito grande, e porque é uma espécie de capital do mundo, né, Nova York, e que tem outras peculiaridades, né, como muitas línguas, portanto, né, muitos eventos culturais, um movimento financeiro muito grande, enfim, características desse tipo de cidade. E que, guardadas as devidas proporções, né, sem querer forçar a comparação, mas tem muitas similaridades com a cidade de São Paulo, ou seja, é uma megalópole, é a principal cidade do país do ponto de vista cultural e financeiro. Nova York não é a capital dos Estados Unidos, obviamente, a capital é Washington, D.C., assim como no Brasil, São Paulo não é a capital, Brasília é a capital. Mas
do ponto de vista da sua importância cultural, financeira, e de eventos, etc, etc, a gente pode fazer essa comparação. Então, por que é legal a gente ter esse entendimento já no início? Porque dentro do seu próprio contexto, ou dos contextos ali de Nova York e de São Paulo, nós temos alguns desafios semelhantes. Então, por exemplo, o estilo de vida corrido, né? Então, vou falar do contexto do paulistano. Eu sei que há pessoas aqui que estão nos acompanhando no Instagram e talvez no Facebook que não moram em São Paulo, mas acho que dá para fazer um paralelo ainda assim. O que acontece? Em São Paulo, você sai muito cedo para trabalhar, a maioria das pessoas, né? Lógico, há particularidades, há profissões específicas, mas a nossa vida é muito corrida. Nós damos muito tempo para o trabalho, então entenda que o seu trabalho ele não é constituído apenas, ou o seu horário de trabalho não é constituído apenas no momento em que você entra na sua empresa ou que você bate seu cartão. O seu trabalho ele começa já quando você levanta de manhã e começa a se ajustar e se ajeitar, ou pelo menos começa quando você sai da porta da sua casa e vai para o trabalho. Então o deslocamento ele faz parte desse processo na ida, ele faz parte desse processo na volta, e a preparação, o pré-trabalho ou o pós-trabalho também faz parte. O que é o pré-trabalho e o pós-trabalho? O pré-trabalho é aquilo que você tem que preparar antes de começar a trabalhar. Então, por exemplo, eu não tenho um trabalho secular convencional. Né? O que é o convencional? Aquele que você tem hora para entrar, almoçar e sair. Mas eu, por exemplo, tenho que fazer um agendamento da semana, uma preparação. Então, por exemplo, eu dou aula. Para dar aula eu tenho que preparar a aula, eu tenho que corrigir prova. No meu trabalho de terapeuta eu tenho que fazer uma pré-agenda, eu tenho que estudar caso por caso. E quando volto eu tenho que fazer o relatório de tudo isso. Estou só dando um exemplo aqui. O que eu quero dizer? Que em muitas atividades profissionais a gente tem o pré e tem o pós, além do deslocamento e tudo mais. Esse contexto nos ajuda a entender que o trabalho ele ocupa uma parte muito grande das nossas atividades, da nossa energia mental, dos nossos relacionamentos. Eu me lembro do meu primeiro emprego, lá ainda, primeiro de carteira assinada, né? Porque antes dos 18 anos eu já trabalhava, mas carteira mesmo, só depois do serviço militar que eu consegui. E eram outros tempos, né? Era muito mais difícil você conseguir um emprego formal naquela época. Informal eu já tinha trabalhado bastante. E aí eu me lembro do meu primeiro encarregado dando uma palestra para os novos funcionários. Ele dizia assim: olha, vocês cuidado com a relação de vocês, porque vocês vão passar mais tempo se relacionando com seus colegas de trabalho do que com sua esposa, do que com seus filhos, na época eu era solteiro, né? Do que com seus pais, do que com os seus amigos fora daqui. Essa aqui é a vida de vocês agora. Isso para mim naquele momento foi um baque, né? Porque estava óbvio, mas às vezes a gente não se atenta para isso. E então eu comecei a pensar, imaginar, poxa, a minha vida, na verdade, parte significativa da minha vida agora é o meu trabalho. Então, irmãos, é importante desde já que a gente tenha essa consciência, esse entendimento. Eu acredito que você já tem, mas deixa eu reforçar isso aqui para você. Que o nosso trabalho, seja ele qual for, seja qual atividade você tiver envolvido, não importa se é um trabalho convencional do ponto de vista de horário, se você bate cartão, assina livro de ponto ou não, se você é dono do seu negócio, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, se você é um operário de fábrica, se você é um missionário, um pastor, enfim. Trabalho é trabalho. Cada um no seu contexto, cada um na sua realidade. Nós temos aí a nossa atividade profissional. E durante essas próximas semanas é sobre isso que nós vamos falar. Então nós vamos falar sobre como entender o papel do trabalho dentro da nossa perspectiva de fé, qual
é o propósito de Deus para o trabalho, né? Por que afinal de contas a gente tem que trabalhar e qual a utilidade do trabalho, né? O trabalho é importante, ele só serve para nos sustentar, para pagar as nossas contas. Se a gente não precisasse do trabalho para pagar as contas, a gente trabalharia. Como é que funciona isso, né? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quiser responder nas plataformas, pode responder. Se não quiser também, não tem problema. Mas vamos lá. Se você tivesse com a sua vida financeira resolvida, digamos que você tivesse aí uma série de investimentos financeiros enfim, que te gerassem uma renda razoável para que você pudesse viver bem, sem a necessidade de um trabalho remunerado, você continuaria trabalhando? Seja sincero. Se você quiser responder aí nos comentários, pode responder. Tá? Aqui no Instagram, aqui no Facebook. Você pode escrever se você faria isso, se você continuaria trabalhando ou não. E se você não quiser responder nas redes sociais, aí não tem problema, mas responda para si. Guarde como retórica. Ó, aqui no Instagram, a Ellen já tocou o barco aqui, ela falou, trabalharia meio período. A Ellen é psicóloga. Você continuaria trabalhando como psicóloga, Ellen? Seria isso? Curiosidade, tá? Só para saber. Ou você faria alguma outra coisa? Deixa eu ver se aqui no Facebook alguém já respondeu. A Kelly aqui no Instagram está falando, não continuaria. Aliás, trabalharia como estou agora, das 9 ao meio-dia e o restante trabalhando em casa. A Ellen continuaria como psicóloga. A Gisele diz que talvez em outra atividade ou em meio período. O Rodrigo aqui no Facebook está falando, talvez tenhamos primeiro que definir o que é trabalho. É uma boa... Tá aí uma boa sacada, Rodrigo. O Natanael, sim, mas bem menos. Legal, gente, legal. A Simone, não, me dedicaria à maternidade e ao lar. Legal. Legal, Simone. Isso. É isso aí, gente. É legal a gente ter essas perguntas. O Valmir, pararia com o trabalho convencional? A Carol, sim, continuaria trabalhando. Não sei porquê, mas eu não estou surpreso com a sua resposta, viu, Carol? Joia. Pessoal, olha que legal. O Marcel o Marcel disse que não. Para quem conhece o Marcel sabe que ele é aposentado, viu, irmãos? O Guga disse que seria jardineiro. Pessoal, olha só. Tem algumas respostas interessantes aqui, que ao longo da nossa jornada nós vamos conversando, né? Alguns dizem que vão... Isso aí, Gisele, espera aí que eu já vou soltar aqui. Alguns dizem, olha, eu trabalharia, continuaria, mas meio período. Outros dizem, olha, meio período, mas fazendo a mesma coisa que eu faço, a mesma atividade. Outros dizem assim, olha, trocaria de atividade. Outros dizem, faria a mesma coisa, mas diminui um pouco. Ok? Outros dizem assim, não, ia me dedicar mais à maternidade, ao serviço de casa. Gente, olha só como que a gente coloca várias coisas e ao longo da nossa conversa aqui a gente vai ajustando isso. Todo trabalho é trabalho, não é? O Rodrigo deu uma sacada legal aqui quando ele disse que quando precisa definir melhor o que seria trabalho. É verdade, porque, por exemplo, maternidade é um trabalho, não é? Talvez não remunerado. Quando eu falo talvez, porque alguém em casa está trabalhando também, né? Então, quando a esposa, por exemplo, opta por não trabalhar formalmente remunerada, o seu companheiro, seu esposo, está assumindo esse papel, e é um papel de ambos. Por quê? Porque ela está exercendo um papel que o marido não está podendo exercer, que é a responsabilidade dele também, né? Assim como existe a responsabilidade da maternidade, existe da paternidade. Então, não é só a mãe que pode cuidar dos filhos e nem da casa, porque a casa é de todos. Então, quando alguém assume essa responsabilidade, ou assume uma parcela maior dessa responsabilidade, a gente sabe que tem gente que trabalha fora, depois chega e faz isso também, né? Então,
é uma divisão de trabalhos e tarefas. Então é só sair do remunerado, mas continua sendo um trabalho. Ok, gente? É o que a Gisele falou, né? Não deixa de ser um trabalho em si, né? Então é isso aí. A Thaís está falando aqui, trabalho mais sendo mãe do lar do que eu trabalhava fora de casa. Faz sentido, amor. Concordo com você. E tem as mamães, né, que trabalham fora e depois fazem a jornada dupla ou tripla. Então, gente, vocês percebem, né, só nesses pequenos insights aqui, que a gente tem muita coisa para fazer, né? Que a nossa vida é trabalhar. A parte mais importante e produtiva da nossa vida é o trabalho. É isso aí. A Ellen falando, do trabalho de cada um ninguém se livra, né? De casa, trabalho de casa ninguém se livra. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo que você seja uma pessoa que tenha recursos para pagar pessoas para trabalhar para você, para fazer o serviço de casa, paga uma diarista, paga cozinheiro ou come fora para não ter que cozinhar, mas sempre tem coisa para fazer em casa. Sempre. A não ser realmente que você viva num contexto financeiro muito alto que te permita pagar por tudo isso. Mas para você ter um patamar financeiro nesse nível, você tem que trabalhar muito. Ou você é muito bem nascido, é alguém está trabalhando muito por você. Ok? A Vilma comentou aqui que é aposentada e continua trabalhando muito. É isso aí, Vilma. Continua trabalhando muito, né? Aposentar não significa necessariamente não trabalhar. O Marcel diz que trabalha em casa sem fanatismo, de vez em quando. Depois vocês perguntam para ele o que é esse sem fanatismo aí, tá, gente? Pessoal, obrigado pelos comentários. Bom, eu vou ler um texto bíblico agora e vocês podem continuar comentando aí, mas só para deslanchar a temática, eu vou falar bastante e depois eu volto aos comentários de novo e a gente vai se falando, tá? E essa dinâmica, como agora a gente está com as duas plataformas, a gente vai ajustando ao longo das nossas aulas. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 15, 58. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você pode acompanhar, senão você pode só me ouvir aqui e nós vamos seguir. Tá bom? 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só, gente, o texto aqui, né, é uma carta paulina, né? Paulo está falando para que a gente continue firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Se nós pegarmos esse texto de uma maneira reducionista ou simplista, nós vamos entender que o único trabalho que é necessário e que não é vão é a obra do Senhor no sentido mais estreito. O que eu estou querendo dizer com isso? É só o trabalho eclesiástico que vale, o que é válido. O que seria esse trabalho eclesiástico? É o trabalho do pastor, é o trabalho do missionário, é o trabalho que você exerce como ministro na sua igreja, seja você um presbítero, um diácono, diaconisa, um ministro de louvor, um professor de escola bíblica dominical, um evangelista, alguém que sai para fazer obra social pela igreja e tantos outros ministérios que a gente tem na igreja. Essa é uma visão que muitas vezes ela se torna reducionista a respeito da obra que vale a pena, a obra do Senhor, a obra que Deus verdadeiramente valoriza. Então, existe um risco de nós olharmos esse texto apenas nessa perspectiva, porque de fato, esse trabalho não é vão, né? Quando nós falamos aqui do trabalho válido, todo ministério que você desenvolve na igreja ou para Deus, ele é válido, ele realmente ele é bem visto por Deus e valorizado por Deus. Então não é vão. Tudo que você faz em termos de ministério para Deus, na igreja, no contexto eclesiástico, ele é extremamente valoroso, importante e necessário.
No entanto, o entendimento do trabalho e da obra do Senhor é muito mais amplo, né? O significado da palavra ou da expressão obra do Senhor, ele tem que ser entendido numa perspectiva muito maior. E essa é a finalidade do período que nós vamos ter aqui dessa série. Porque veja, e aí algumas perguntas para sua reflexão. Bom, ok. Então vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu sou pastor, então eu tenho o privilégio de ter uma vocação que me leva a um trabalho específico para a obra do Senhor. Ok. Mas eu sou pai também, né? O meu trabalho, que nós já entendemos aqui que o trabalho familiar, caseiro, ele também é um trabalho, eu criar bem os meus filhos, criar eles para serem bons cristãos e bons servos do Senhor, bons cidadãos, gente honesta, capaz para contribuir para a sociedade. Isso também não é obra do Senhor? É obra do Senhor. Também é trabalho. Eu trabalhar dentro de uma empresa, seja ela qual for, e me apresentar como bom cristão, é obra do Senhor? Ou não é? Talvez seja, não seja? Estou colocando um talvez aqui, porque depois nós vamos trabalhar isso de uma maneira mais profunda aqui. Mas é obra, né? Então, quando a gente abre o leque e entende de uma maneira mais ampla, a gente começa a perceber que todo o trabalho na obra do Senhor não é vão. E aí, então, o conselho de Paulo aqui, né? Meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E aí a gente entende o que é a obra do Senhor, então o nosso trabalho ele se torna muito mais profundo e muito mais proveitoso. Ok? Gente, até aqui tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Se quiser, comenta aí, coloca aí nos comentários e nós vamos seguir para que a gente entenda de uma maneira mais ampla ainda isso que nós estamos falando. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Primeiramente, então, nós precisamos entender ou resgatar a importância ou a ideia ou o conceito do que é vocação. Vamos lá. Eu já usei essa palavra, né, usando aqui uma variação. Eu falei que eu era vocacionado para o ministério pastoral, né? Então exerço uma vocação. Agora, na nossa cultura, a ideia de vocação ela também é um tanto quanto limitada ou reduzida, né? Então, se você vai para o contexto religioso, o que é vocação? Vocação é você ser chamado para um ministério bem específico, pastoral, missionário, evangelístico e etc. Assim, é um leque bem estreito. Ou então você usa para vocação quando você encontra uma pessoa que realmente você percebe e fala, nossa, essa pessoa realmente nasceu para isso, ela faz muito bem isso e ela se sente feliz com isso. Então ela é vocacionada. Então, por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? Ontem, quem me conhece sabe que eu sou palmeirense. Ontem eu fiquei muito feliz, mas eu sofri demais. Desculpa os corintianos aí que estão me assistindo hoje, mas eu tenho que falar disso, né? Eu me uso como exemplo. Eu sou um cara que gosta disso, gosto de futebol, gosto de acompanhar, gostava muito de jogar, mas eu não sou vocacionado para ser jogador de futebol. Não tenho vocação para isso. Por quê? Porque eu não tenho habilidade suficiente para ser um profissional nessa área. Não tenho. Eu sei jogar bola, dá para brincar, como todo cidadão normal. Chuto bem, chutava, né? Agora acho que eu nem chuto mais. Gosto de ganhar, gosto de disputar. Eu acho que eu tenho algumas qualidades para brincar, mas não para ser um profissional. De longe. Então não tem vocação para isso. Então quando a gente fala de vocação, muitas vezes, a gente está falando, né, de algo que é muito específico.
Agora, nós precisamos resgatar esse conceito de vocação e entender que vocação ela tem mais a ver com um chamado e com uma atividade do que propriamente com você ser a pessoa especialista no assunto. Bom, vamos retomar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho antes à ideia do chamado e a gente volta a falar sobre isso então. Nós estamos vivendo o período, já falei aqui algumas vezes, né, em outros momentos, que a gente está na era da pós-modernidade, que eu desconfio que daqui a algum tempo a gente possa superar ou usar a expressão de um outro filósofo, né, viver a hipermodernidade no seu aspecto extremo. Por quê? Porque a pandemia e a quarentena ela trouxe uma ruptura em todos os aspectos da vida humana. Então pode ser, e aí eu estou usando uma hipótese, tá? Pode ser que esse período agora de quarentena ele nos traga uma superação da pós-modernidade ou uma ampliação, né, assim, uma coisa extrema, uma supermodernidade, uma hiper pós-modernidade, etc. Isso aí daqui 10, 15 anos os teóricos vão explicar com mais propriedade do que eu, né? Mas vamos falar de pós-modernidade ainda, porque a gente ainda vive esses efeitos, né? Uma das características da pós-modernidade é que nós estamos vivendo, uma das características é o individualismo bastante expressivo. Ou seja, a ideia de que toda verdade está centrada no indivíduo. Ou seja, a minha opinião, em última instância, é a que vale. Por mais que haja outras opiniões aí, que haja outros conceitos e outras ideias, mas em última instância eu vou ficar com aquilo que faz mais sentido para mim. Isso, de uma certa maneira, usando uma linguagem teológica, é uma sacralização do indivíduo. Não é verdade? Ou seja, a pessoa, em última instância, ela é sagrada. Por quê? Porque a verdade está centrada nela. E verdade é um conceito filosófico, mas é um conceito teológico também. O que a Bíblia diz a respeito da verdade? O que nós vemos lá no Evangelho de João? Jesus se apresenta como a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, do ponto de vista teológico ou do ponto de vista cristão, quando a gente fala em verdade, verdade é Cristo. Verdade absoluta, a única verdade é Jesus Cristo. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter já de início. Então, quando a gente pega um outro critério de verdade e centraliza essa verdade em outro critério, nós estamos sacralizando essa outra parte. Então, se o indivíduo é o critério da verdade, o indivíduo é sagrado. A gente sabe que na prática não é assim, a gente não crê assim, né? A nossa fé é em Jesus Cristo, mas se a gente entender, né, a sacralização do indivíduo dessa forma, o indivíduo ele se torna a razão e a verdade. Então, esse é o conceito pós-moderno, tá bom, gente? Então, serve para fazer uma provocação para a gente entender isso. Então, o conceito pós-moderno é que o indivíduo ele é o detentor da verdade. Então, qual o problema disso? E como que a gente pode reorganizar o conceito de vocação que a gente estava falando até aqui? Para a gente entender melhor essa relação fé e trabalho, vamos reorganizar aqui o conceito de vocação ou de chamado, né? E vamos trabalhar numa nova ótica. Trabalho aqui não é simplesmente uma tarefa que você desenvolve. Claro que quando você está desenvolvendo uma tarefa, você está trabalhando, mas o trabalho nesse entendimento aqui, ele deve ser visto como um chamado. Vamos pegar a palavra latina vocare, que é a raiz da palavra vocação. Então a palavra latina vocare, ela significa chamar. Na sua raiz é chamar, chamado, que a gente traduz como vocação. Aliás, chamado também a gente usa como uma linguagem teológica, né? Quando alguém tem uma vocação específica para um ministério pastoral ou missionário, a gente diz que Deus nos deu um chamado. Eu tenho um chamado. Tenho um chamado para servir a Deus. Eu tenho, então, um vocare, uma vocação para chamar a Deus. Eu tenho uma missão que é dada por Deus. E, nesse sentido, a fonte da ideia de trabalho, de chamado, de missão, de vocação é a própria palavra de Deus.
É a Bíblia. Então nela é que nós vamos encontrar a relação entre fé e trabalho. Agora, por que eu estava dizendo a respeito da sacralização do indivíduo, da vocação ou do chamado segundo a lógica pós-moderna? Porque veja, dentro da lógica pós-moderna, lembra que eu falei que uma das características é o individualismo expressivo, ou seja, toda a verdade está centrada em mim, que sou indivíduo. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, que se toda a verdade está centrada em mim, só aquilo que me satisfaz é que é verdadeiro. Isso é bem pós-moderno. Tem que fazer sentido para mim. Tem que realizar a mim. Tem que ser importante para mim. Então, nem todo o trabalho nesse sentido é visto como vocário, como chamado, como vocação, mas apenas aquilo que me satisfaz. Vocês percebem, gente? Por exemplo, é só uma provocação, tá? Você pode discordar do que eu estou falando. Mas faz um bom tempo já que a gente vive... A gente não, estou falando na cultura em geral, né? Que o dia mais valorizado da semana é a sexta-feira. Que existem memes e memes aí que a gente recebe no WhatsApp falando da sexta-feira. Que existe até um verbo para sexta-feira, que é o verbo sextou. O brasileiro é bom para criar neologismo, né? Que é a ideia de, opa, finalmente chegou a sexta-feira. Por quê? Porque eu estou me livrando dessa desgraça que é esse trabalho. Desculpa a expressão. Porque muita gente pensa assim. O trabalho ele é visto como um fardo, como um peso, como um mal necessário, como uma angústia a ser experimentada para que a gente consiga pelo menos sobreviver. E aí acaba que a gente não consegue ter o entendimento adequado do que é vocação, ou o chamado, ou a missão de Deus para o trabalho. E você vê, por exemplo, no caso da geração millennial, e veja, não é uma crítica a essa geração, é apenas uma constatação, né? Cada geração tem suas características, tá? A minha geração tinha uma característica, as gerações anteriores tinham outras. Então, vamos pegar a geração dos meus pais. A geração dos meus pais olhava para o trabalho e via uma determinada função, um determinado local, uma determinada empresa, como uma grande oportunidade de fazer carreira. Então era comum a pessoa entrar numa empresa e ficar 20, 30 anos naquela empresa e se aposentar nela. Isso era uma característica daquela geração. A minha geração, eu sou da geração X para Y, eu sou dos anos 70, ok? A minha geração era a geração dos concursos. A gente pensava muito naquela coisa de eu preciso passar num concurso, porque se eu passar num concurso público, eu vou ter estabilidade, eu vou ter garantia da aposentadoria e eu vou seguir em frente. Uma empresa formal para eu passar 20, 30 anos pode ser uma opção, mas já não é uma coisa muito que a gente almeja, não. A gente está almejando um concurso público. A geração que veio depois já é uma geração que não tem muita paciência, e principalmente os millennials, né? Não tem muita paciência para ficar muito tempo num lugar. Eles querem tudo para ontem, tem que ser rápido, né? Por quê? Porque já nasceram dentro do contexto digital, redes sociais, que tudo é muito rápido, que tudo está aqui na palma da mão, no celular. Então é natural que eles queiram ter um desenvolvimento rápido. Então, como é que vai ser rápido ficar 20, 30 anos numa empresa? Não é opção. Um concurso? Legal, o concurso ainda tem algumas garantias interessantes, mas veja, se você passar no concurso hoje, você vai ter que ficar preso nessa função. Tem muita gente hoje que não consegue conceber isso. Até passa no concurso, mas depois de 4, 5, 6 anos encontra uma outra oportunidade que para ela é mais interessante, ela exonera e tchau, e vai embora. E antigamente não, você passava num concurso, você só vai sair de uma função se você passar em outra função, em outro concurso. Então a coisa vai andando nesse sentido.
Então, de fato, gente, quando eu tenho a minha felicidade como critério, a minha realização como critério, se eu não tomo cuidado, eu começo a achar que só o trabalho que eu me realizo é trabalho de verdade. O resto não é. E não é bem assim. Mas aí também a gente precisa encontrar o sentido, a nossa vocação, o nosso entendimento para tudo aquilo que a gente realiza. O Diego fez uma pergunta aqui, depois eu respondo essa pergunta, tá, Diego? Só para a gente seguir aqui a linha de pensamento. A Carol está falando aqui, alguma vez você disse algo, se você gosta do que você faz, você não vai precisar trabalhar, entre aspas. É isso aí, Carol. Né? Se a gente entendeu o conceito de trabalho, é isso mesmo, né? Que você continua trabalhando, mas o trabalho, ele deixa de ser um fardo para ser uma bênção. Por quê? Porque você está realizado. Você está fazendo algo que você vê sentido e que você gosta e que você encontra, portanto, um propósito, um chamado, uma vocação. Pessoal, até aqui, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram complementar ou falar antes da gente seguir? Tudo bem? Joia, minha amiga Kátia aqui tá mandando uma carinha bonitinha aqui pra gente aqui no Instagram. Tudo bem, gente? Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre as muitas correntes ou linhas de pensamento sobre fé e trabalho. Olha só, ainda hoje existem muitas correntes do ponto de vista cristão ou teológico que vão explicar o trabalho. Então, vamos falar de alguns movimentos e aí a gente vai entender por que é tão complicado a gente conceituar o entendimento ou o significado do trabalho. Primeiro, a gente tem o movimento ecumênico. Né? Minha amiga Márcia está aqui também. Obrigado, Kátia, Márcia. Ó, você vê como que nós estamos chique aqui. Ó. Nós temos gente do Mato Grosso do Sul, nós temos gente do Paraná, nós temos gente de São Paulo aqui. Tudo gente boa, viu? Tudo gente abençoada. Então, muitas correntes sobre fé e trabalho. Primeiro, o movimento ecumênico. Né? Vocês já devem ter ouvido falar desse movimento. Você sabe o que é a ideia de ecumenismo, ou seja, eu não estou falando de macroecumenismo, né? Eu estou falando das correntes cristãs. Então, a ideia é de que você pode concentrar várias linhas cristãs dentro de um mesmo propósito. O que o movimento ecumênico, de uma maneira geral, entende a respeito do trabalho? A ênfase do movimento ecumênico é dizer que os cristãos eles devem trabalhar para promover a justiça social no mundo. Então, para que serve o trabalho? Serve para promover justiça social, ou seja, influenciar a ética social do trabalho, desenvolver ministérios sociais. O que é ministério social? Aquele de ajuda mesmo, de ajudar com comida, com recursos, com organizações não governamentais, etc, etc. Então, essa é a visão e propósito do movimento ecumênico. Para que eu trabalho? Para promover justiça social. Ok? Não quero demorar muito aqui, porque senão nós vamos ter a segunda parte, que não pode ser muito extensa, que a gente já tem o trabalho programado aqui das crianças depois. Ok? Segundo movimento de pequenos grupos, que surge a partir do século XX. Talvez você saiba muito bem do que eu estou falando aqui. Se você já fez parte de um grupo pequeno, de uma célula, de uma congregação, são similaridades aqui com o movimento de pequenos grupos, que não foi criado no século XX propriamente, tá? Então seria um anacronismo a gente falar isso, mas ele se populariza no século XX, especialmente a partir dos anos 70 e 80, na Coreia do Sul já nos anos 50, 60, mas no Brasil a partir dos anos 80, 90 e por aí. Que enfatiza a necessidade dos cristãos oferecerem nutrição e apoio mútuo para os demais, ali no pequeno grupo. Para quê? Para enfrentar as lutas e dificuldades da vida. E aí, dentre essas dificuldades, o trabalho. E não é assim mesmo, gente, que se você já participou de uma célula, de um grupo pequeno, para quem é católico, né, numa comunidade eclesial de base, da SEBS, que também tinha aquela questão de promoção de justiça social muito forte,
né? Mas tem aquela ideia também de você apoiar mutuamente uns aos outros, para que você não desanime, para que você aguente o tranco da vida, né? Lidar com as suas dores, com as suas crises familiares, pessoais e profissionais também. Então, essa é a visão do movimento de pequenos grupos quanto ou em relação ao trabalho. Uma terceira visão é a visão do reavivalismo e evangelicalismo, que enxerga o local de trabalho principalmente como um lugar onde nós devemos testemunhar de Jesus Cristo. Então, o trabalhador fiel, como é que ele enxerga o trabalho dentro dessa ótica? Olha, seja qual for o lugar que eu estiver trabalhando, eu estou lá para evangelizar, para falar do amor de Deus. E essa é a única razão pela qual eu estou lá. Eu trabalho, eu tenho meu salário, então não importa se eu sou um operário de chão de fábrica ou se eu sou o presidente da empresa, a razão pela qual eu estou lá é para evangelizar. E veja, todas essas visões que eu estou trazendo aqui, eu não estou tecendo críticas, ok? E nem estou dizendo que é a única visão válida também. Estou apenas apresentando aqui para depois a gente seguir em frente aqui com a nossa compreensão. Então, essa é a ideia do impulso revivalista. Os movimentos de avivamento, eles começam lá para o século XIX, né, na América do Norte, no século XIX, no Brasil, no século XX. Né? Aqui no Brasil a gente sempre pega de segunda mão ou de terceira mão. Isso é uma outra história. Então, essa é a visão. E há também aqui, por último, dentro dessa estrutura, as fontes antigas da fé reformada, que vamos pegar aqui como principais representantes, Martinho Lutero e João Calvino, como os representantes da fé reformada. Eles diziam e defendiam que todo tipo de trabalho, inclusive aí o trabalho secular, aquele que você desenvolve fora da igreja, o seu trabalho, o seu emprego, o seu sustento, ele era um chamado de Deus, uma vocação de Deus, exatamente da mesma maneira, com o mesmo peso, com o mesmo valor do que o trabalho de um monge, de um sacerdote, de um pastor, de um missionário, de um padre ou de qualquer outro representante aí de uma ordem religiosa. Então, para Lutero e Calvino, para o movimento reformado lá no século XVI, nós somos herança desse movimento, nós somos herdeiros, né, desse movimento, melhor dizendo, eles tinham essa visão, que todo trabalho é uma vocação. Então, eu sou pastor, eu tenho um trabalho vocacionado, específico. Você é um empresário, o seu trabalho também é vocacionado, específico. Você é uma professora, o seu trabalho é vocacionado, específico. Você é um operário de fábrica, o seu trabalho é vocacionado, específico. Você é um advogado, um médico, um profissional liberal, um vendedor, não importa qual seja a sua atividade, ela tem para Deus o peso e o valor de um trabalho vocacionado. Ok, gente? Então, essas são as várias correntes sobre o trabalho. Agora, por que a gente tem uma miscelânea de compreensões? Primeiramente porque a gente já viu aqui que há uma série de compreensões distintas a respeito do trabalho. Mas não apenas isso. O que acontece? Existia por parte também da igreja, ou das variações aí da igreja ao longo dos séculos, uma ênfase específica. Então, por isso que vai gerar todos esses desdobramentos aí que a gente falou de movimento ecumênico, pequenos grupos, avivalistas e tudo mais. Então, por exemplo, na Igreja Católica Romana medieval, e veja, você que é protestante, como eu sou protestante, somos presbiterianos, nós precisamos entender que a igreja ela não foi fundada antes de ontem, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, principalmente quando a gente fala em história da igreja. Protestantismo, ele de fato, ele vem ali no início do século XVI, ok? Mas a igreja cristã não foi fundada no
início do século XVI. A igreja cristã foi fundada com Cristo. Ela começa com um movimento a partir da descida do Espírito Santo, lá em Atos 2. Então nós estamos falando de 2000 anos de igreja. Então seria uma petulância da nossa parte, uma arrogância, achar que tudo que aconteceu antes do século XVI não tem valor. Porque veja, o Espírito de Deus ele sopra onde quer. E o Espírito de Deus, ele agiu na igreja do Senhor desde sempre. Então a gente tem que valorizar e entender que tudo o que aconteceu na história da igreja antes do século XVI, ela tem valor também. Com seus problemas, com as suas virtudes, com as suas incongruências e com os seus ajustes. Tá ok? Por que eu estou falando isso? Porque o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana no período medieval, ele também nos influenciou. É a nossa história também, é parte da nossa história. Se a gente entender que a história da igreja ela tem um início, então é a nossa história também, mesmo que você não seja católico. Ok? Então é só uma observação aqui, porque às vezes quando eu estou dando aula sobre esses assuntos, aí chega um crente lá e fala assim, ah, mas isso aí era dos católicos. Calma lá, meu irmão. É a tua história também. Né? Sem essa história não teria reforma. Sem reforma não teria presbiterianismo, não teria gente aqui hoje. Ok? Então, pensamento na Igreja Católica Apostólica Romana era de que, medieval, tá? Período medieval, falando da Idade Média, é que o trabalho humano era necessário para a aquisição de bens passageiros nessa vida, mas que não tinha muita utilidade para a aquisição de bens eternos na vida futura. Ou seja, é mais ou menos aquela ideia do trabalho como um mal necessário. Por que eu preciso trabalhar? Porque eu preciso de dinheiro. Sem dinheiro eu não compro as minhas coisas, eu vou passar fome. Ou, né, no período medieval, como as pessoas produziam muito daquilo que elas consumiam, é aquela coisa de você plantar aquilo que você vai comer, porque se você não plantar, você não come. E você não vende uma parte do seu plantio para você poder comprar outras coisas, etc, etc. Então, essa é a ideia. Essa era a lógica, né? Mas, dentro de uma visão mais periférica da coisa, ou seja, trabalho porque tem que trabalhar. Mas isso é passageiro. Isso não é tão proveitoso quanto aquilo que você vai fazer para buscar os bens eternos de uma vida futura. Ok? Essa era a visão medieval. A Kátia fez um comentário interessante aqui, que ela falou que tudo dentro da história reflete em nós. É isso aí. Né? O Diego está falando aqui no Instagram, as maiores potências econômicas tiveram base cristã protestante. Acho que isso tem muito a ver com relação com o trabalho. Faz sentido? Exemplo, Estados Unidos e boa parte da Europa. Então, Diego, eu vou deixar essa sua pergunta no gancho, ou sobre a mesa, né, como a gente diz aqui, os presbiterianos, porque nós vamos ter um capítulo específico para a gente trabalhar isso, tá? Existem algumas teses sobre isso, e até uma parte interessante, tem um capítulo que eu escrevi no meu mestrado, que fala sobre isso também. Mas vou fazer uma propaganda aqui, né? Mas só para dar uma pincelada, para não deixar assim, existem sim algumas teses. No século XIX existia um belga chamado, o sobrenome dele era Lavallée, que ele defendia isso com unhas e dentes. Ele dizia que a explicação era baseada no protestantismo. E existe uma tese interessantíssima também, do Max Weber, né, que é a ética protestante do espírito do capitalismo, que vai explicar um pouco dessa ética social do trabalho segundo a lógica protestante. Para quem gosta de ler, fica aí a dica. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá? Tem influência? Tem. Mas não apenas isso, tá bom? A gente não pode também dizer que é só a fé protestante que beneficiou. Não, tem uma série de outros fatores aí que também entram nessa história. Tá bom? Mas a gente vai falar disso depois. Falando ainda do catolicismo, entre os finais do século XIX, com o Papa Leão XIII, e até 1981, com o conhecido para nós aqui, o Papa João Paulo II, é que começou a haver uma mudança com relação a essa visão a respeito do trabalho. Aí então, hoje, dentro da visão católica, estou falando por alto, tá?
existe aquele entendimento de Gênesis 1:28, de que quando Deus manda os seres humanos encher a terra e dominá-la, né, crescer e multiplicai-vos, mostra que a Bíblia, desde a primeira página, está ensinando que a criação é inteira para o homem. Portanto, é responsabilidade do homem desenvolver por um esforço coordenado, inteligente e aperfeiçoar. Aí, então, por meio do uso do trabalho. Isso é até uma expressão do Papa Paulo VI, né, já no século XX. Então, essa visão que hoje, dentro da fé católica, está se desenvolvendo. Né? Não, o trabalho ele é digno, é necessário e ele é obra de Deus também. Só que, veja, gente, nós, vamos falar um pouquinho da nossa cultura, a gente vai retomar isso mais para frente. Brasileiros, nós viemos de 300 e tantos anos, vamos falar de 500 anos, né? Porque nós não estamos numa cultura protestante. Embora hoje o protestantismo tenha uma presença muito significativa na sociedade brasileira, mas esse protestantismo também é um protestantismo bastante fragmentado, muito influenciado pelo neopentecostalismo, então não é um protestantismo tradicional, reformado, não é. Os reformados no Brasil são minoria, então nem dá para falar de uma visão de fé reformada protestante. Isso aí, eu tenho um estudo interessante sobre isso, eu posso trazer num outro momento. Mas a nossa cultura, no geral, ela é formada por um protestantismo que não é o protestantismo, por um catolicismo que não é o catolicismo italiano, montanista, que não vem de uma formação do final do século XIX para o começo do século XX. O catolicismo brasileiro mudou de mãos do século XIX para o século XX e do ponto de vista da liturgia mudou muita coisa. Ele é muito mais italiano do ponto de vista litúrgico. Mas do ponto de vista cultural, ele é muito mais português. Por quê? Desde o descobrimento lá no século XVI, né, 1500, oficial, né, até a colonização e até a independência, até o final do período imperial para a República, era um catolicismo português. Um catolicismo muito mais místico, muito mais misturado com outras culturas, como cultura africana, cultura indígena e etc., que trouxe um outro nível de religiosidade e uma visão para o trabalho que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando do sextou, do trabalho como uma obrigação, um peso, porque vem de uma outra tradição. E eu não estou fazendo uma crítica aqui, eu estou só explicando um pouco do que é a nossa cultura religiosa. E por isso que a gente tem essa visão do trabalho. Então só depois vem uma questão da Igreja Católica, né? Vem uma transformação, uma mudança litúrgica, vem a influência da fé católica italiana de Roma para fazer uma mudança que ainda está em curso na vida da Igreja até hoje. Ok? Então essa é uma visão para a Igreja Católica. Quem está acompanhando a gente aqui no Facebook, a gente tem mais um tempinho ainda. Tá? Eu atrasei o início aqui porque eu estava fazendo alguns ajustes, deixei aqui em aberto e ficou só aparecendo na prateleira. Quem está aqui no Instagram, se por acaso cair aqui a transmissão, eu abro ainda mais alguns minutos, tá? Aí a gente volta para a segunda parte da live para a gente encerrar, tá bom? Eu nem sei quanto tempo que tem de Instagram aqui, me perdi, mas vamos lá. E qual é a visão para os reformadores? Né? Para os reformadores, o trabalho humano estava no centro do propósito de Deus para a vida humana, desde o princípio. Então, e aí pegando o gancho do Diego aqui, quem estava dentro de um contexto de países que tiveram uma profunda transformação e influência da fé reformada, acabaram tendo já uma transformação cultural também, quanto à visão sobre o trabalho. Né? Então, países como a Suíça, que tiveram ali, né, tanto em Genebra quanto em Zurique, seus movimentos reformados, com Calvino, com Zwinglio e outros reformadores, já desde a base tiveram essa mudança cultural quanto à visão do trabalho. Depois, a Alemanha com Lutero, os países nórdicos que tiveram ali a influência do luteranismo, a Suécia, a Noruega, o movimento reformado calvinista
também teve uma importância na França, porque Calvino era francês, não na sua totalidade, mas em algumas áreas ali da França. Também a Holanda tem uma influência muito grande do movimento reformado calvinista, e posteriormente as Ilhas Britânicas, né, com vários movimentos protestantes. Você vai ter primeiro a Igreja Episcopal, que não é exatamente um movimento protestante. Tem episcopal que fica bravo se você chama eles de protestantes. Isso é uma outra história, né, que é a Igreja da Inglaterra. Mas há muitos calvinistas reformados que saem da Inglaterra eles saem da Inglaterra para um exílio, se tornam protestantes calvinistas, depois voltam para a Inglaterra, influenciam a igreja, vão para a Escócia, e na Escócia surge o movimento presbiteriano, e depois o presbiterianismo acontece na Inglaterra, movimentos batistas, etc. E esses países, eles têm uma influência cultural muito mais profunda no que se diz respeito à reforma e, portanto, com relação à visão sobre o trabalho. Esse protestantismo depois ele é levado para o Novo Mundo, chamado de Novo Mundo, que é a América do Norte. Então muitos protestantes saem das Ilhas Britânicas para formar uma nova nação nos Estados Unidos. Outros países depois acabam também mandando seus protestantes, como por exemplo a Holanda. Vocês sabem que Nova York, antes de chamar Nova York, chamava-se Nova Amsterdã, que é em referência a Amsterdã, na Holanda. E aí você tem não tem só protestante, tem um monte de judeu que vai lá também para Nova Amsterdã, né? Isso é uma história cultural bastante interessante. Mas o fato é que essa é a base depois do que vai formar também os Estados Unidos, aí, que é um desses países citados aí. Então, o protestantismo, de fato, ele traz uma influência diferenciada no que se refere à visão ou o propósito de Deus para o trabalho como centro da vida humana. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a visão individual aqui de cada um desses reformadores, Lutero e Calvino. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram pincelar? Porque aí, para não correr o risco de cair aqui no Instagram, eu já fecho a primeira parte da live, começo a segunda live no Instagram, aqui no Facebook a gente permanece, que não cai, né? Mas a gente tem um tempo aqui que a gente não pode estourar também, tá bom? Ok, gente? Posso fechar aqui a primeira parte do Instagram e começar a segunda rapidinho? Tudo bem? Dá um joinha aí, ou comenta aí se você quiser, que eu já vou fechar essa primeira parte. Me digam aí, pessoal, o Natanael que está acompanhando aí, por gentileza, se eu tiver próximo de estourar o horário aí, você me dá um toque no WhatsApp aqui, por gentileza. Eu abri o web WhatsApp aqui e me fala quanto tempo eu tenho ainda para eu não estourar aqui. Tudo bem, gente? Minha amiga Suelen acabou de entrar aqui, Suelen. Vamos para a segunda parte da live, tá? Eu vou fechar aqui no Instagram e vou para abrir uma nova sala.